Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Ministério Mil. Bem-vindos ao nosso lar virtual. Seja bem-vindo à nossa família, para você que vai estar assistindo a gente pela primeira vez também. Eu quero convidar todos que estão aqui, se sentirem à vontade de ligarem suas câmeras, estar participando com a gente pelo nosso chat. Sejam todos muito bem-vindos. Queria convidar vocês também para estar seguindo a gente nas nossas redes sociais. Eu vou estar colocando no chat aqui embaixo para vocês. Sigam a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, no canal do YouTube. A gente tem um site também onde você pode estar encontrando várias informações sobre a gente. No canal do YouTube, a gente está colocando semanalmente os nossos encontros gravados para você assistir de novo, para mandar para aquela pessoa que precisa talvez ouvir aquela palavra que você pensa, nossa, isso vai ajudar essa pessoa. E no nosso Instagram e no nosso Facebook, a gente está colocando sempre algumas frases para dar uma força, para dar um ânimo para vocês aí, enquanto olha as redes sociais no tampinho de vocês. Queria convidar vocês para meditar também nesse pequeno verso que é tão conhecido, né, que talvez a gente escuta desde criança, mas que veio ao meu coração para estar iniciando o nosso encontro hoje. Ele se encontra lá em Salmos 119, 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente às vezes precisa estar numa encruzilhada, né? A gente não sabe que caminho seguir, não sabe que decisão tomar, não sabe o que fazer, mas o próprio Deus fala, né? Eu sou o caminho. E ele deixou a palavra dele para a gente estar tendo como guia na vida, que às vezes é tão tranquila, mas também pode ser tão turbulenta. Convido você a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração para começar o nosso encontro. Pai querido, muito obrigada por mais um dia, obrigada por toda a oportunidade que o Senhor nos dá, por estar conosco, por ter nos guardado e nos livrado de todo mal. Paizinho, obrigada pela vida de cada um aqui presente, obrigada porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós a todo momento. Pai querido, eu li agora na sua palavra que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Pai, que o Senhor esteja nos guiando e nos iluminando sempre para seguirmos os melhores caminhos, tomar as melhores decisões. Fica conosco na continuação deste encontro, fala aos nossos corações e derrama sobre da sua graça sobre nós, Pai. Obrigada por tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Vamos louvar o Senhor nessa noite, neste encontro. Coloca a mão no seu coração e cante comigo este louvor a Deus. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés.
consagramos todo nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adora o nome dele. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Essa tarde eu estava pensando no que falar quando fui convidado pelo presbítero Anderson para estar ministrando o louvor nesta noite. E estava pensando que, quando eu era adolescente, pensava qual era o meu chamado, no que Deus estava me chamando para fazer. Aí muitos podem me olhar e dizer: Alexandre, você foi chamado para tocar violão, para tocar contrabaixo na igreja, para estar cantando na igreja. Mas vai além do que tudo isso, é muito mais profundo. Deus nos chama para ser achado nele, de estar sempre na presença dele, de gostar sempre de estar na presença dele. Então cante comigo com esse sentimento de estar nele. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos seis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos seis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos seis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos seis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Amém. Chegou o momento de fazermos
o nosso momento de intercessão uns pelos outros, nosso momento em que talvez a gente acaba focando um pouquinho mais nas nossas necessidades, momento de fazer os nossos pedidos, nossas orações, pedir um consolo, um abraço também para aquele que é capaz de tudo, não é mesmo? Eu estava pensando e me veio à mente também de ler um versículo que está lá em 1 Pedro 5:7, que diz o seguinte: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A famosa frase, né? Eu não sei o que você está passando, eu não sei os dilemas da sua vida, os problemas, mas Deus sabe de todas as coisas. Na palavra dele diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, ele sabe de absolutamente tudo. Ele sabe, apesar de ele saber as nossas necessidades, saber aquilo que precisamos e talvez até o que nós não precisamos, mas que às vezes ele quer agradar a gente, não é mesmo? Às vezes a gente não merece nada e somos surpreendidos pela graça dele todos os dias. Mas Deus, ele conhece o nosso coração e, apesar disso, ele às vezes só está esperando que você dê o seu passo de fé, o seu passo de reconhecer que você não é capaz de segurar a sua ansiedade, reconhecer que você é humano, que você é falho, que você não tem poder sobre as coisas, que você não consegue resolver tudo sozinho. Então esse é o momento em que você pode se derramar na presença dele, se entregar a ele suas preocupações, sua ansiedade, seus momentos de surtos, quem sabe, uns momentos mais difíceis e falar: Deus, por favor, me ajuda a lidar com esse problema, intercede, entra com providência. É o momento que a gente se derrama na palavra, na presença de Deus. Vejo que aqui no chat já tem alguns pedidos de oração. O Anderson pede oração pelo Dudu, sobrinho dele que está em atendimento médico. Nós com certeza vamos estar orando e Deus vai estar estendendo a mão sobre a vida do Dudu. A Karine pede pela vida espiritual do sogro dela, Marildo, que Deus possa estar na frente dos projetos pessoais. Com certeza Deus vai estar estendendo a mão dele sobre você, vai estar te guiando e te dando muita sabedoria nesses projetos. E também pela Brenda, que passou hoje por uma cirurgia de remoção de um tumor na mama. Vamos estar orando para que ela possa ter uma recuperação boa e que essa cirurgia seja um tratamento efetivo e que ela tenha uma vida longa ainda. A Ed pede oração pela tia dela e por um tio que sofreram um acidente e estão hospitalizados. Estaremos orando também e que a recuperação deles seja boa. Eu particularmente pedi também por uma colega que em uma conversa durante essa semana, ela não professa nenhuma fé, e em uma conversa descontraída, ela sabe que eu sou cristã, que eu acredito em Deus, e ela comentou que ela queria muito acreditar, mas que ela não consegue. Isso para mim foi um choque, porque algumas vezes a gente pensa, realmente em alguns momentos da vida a gente sente que a nossa fé é colocada em prova, a gente não consegue viver aquilo que a gente prega todos os dias. E eu olhei para ela e falei, realmente, às vezes é muito difícil a gente conseguir acreditar, mas é realmente um exercício de fé constante que a gente precisa ter. E o fato de ela ter conversado comigo e falado que ela queria acreditar, mas não conseguia, isso para mim me incomodou. E eu queria estar pedindo a oração de vocês também, para sempre que vocês lembrarem, estarem orando pela vida dela e que Deus possa fazer o sobrenatural na vida dela, que ela consiga começar a acreditar em Deus, que ela possa viver o melhor de Deus na vida dela também. Vou convidar vocês para fechar os olhos para a gente estar fazendo mais essa oração. Pai querido, muito obrigada. Paizinho querido, estamos aqui reunidos agora para fazer os nossos pedidos, colocar diante de Ti os nossos problemas, nossas preocupações. Paizinho, temos pedidos aqui a respeito de saúde dos nossos colegas, nossos parentes, familiares. Paizinho, o Senhor sabe a necessidade de cada um e que o Senhor possa estender a sua mão
e que a sua mão possa ser poderosa para trazer a cura, para trazer a restauração e que o Senhor possa trazer saúde e vida longa para cada um. Paizinho, temos aqui pedidos também em favor da vida espiritual dos nossos familiares, que o Senhor possa estar intercedendo por eles e que o Senhor possa estar fazendo o melhor na vida deles, que eles possam estar vivendo o sobrenatural na vida de cada um. Pai querido, continua conosco e derrama da sua paz, que nós possamos entregar nas suas mãos as nossas ansiedades e que o Senhor possa nos dar a sua paz e a sua direção. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Fica conosco na continuação deste encontro, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer também agora o nosso momento de oferta para Deus aquilo que tanto Ele tem nos proporcionado. E em Coríntios, 2 Coríntios 8:12, tem uma passagem que eu gosto bastante, que diz o seguinte: porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Deus, ele nos abençoa de uma forma tão grande que às vezes a gente não sabe como agradecer, a gente não sabe como devolver a Deus tudo que ele tem feito nas nossas vidas. E é por isso que as ofertas, elas são tão importantes. É um momento que a gente diz: Deus, obrigada porque o Senhor nos dá tanto e obrigada porque eu tenho aqui, é o que eu tenho. Eu estou dando de coração e eu quero que o Senhor aceite isso. Vai estar aparecendo para vocês na tela de vocês as formas de estar contribuindo, estar devolvendo ao Senhor, estar ofertando e agradecendo a Deus por tantas coisas que Ele tem dado para vocês. Eu vou estar colocando aqui no chat também o nosso link do site, que vocês podem estar fazendo as doações por lá também. Sinta-se à vontade. E lembre-se que não importa a quantidade, importa a forma com que você está doando, que essa seja uma oferta de coração, uma oferta de alegria e de gratidão. Deus não olha para a quantidade, mas Deus olha para o seu coração e como o seu coração está em ofertar. E talvez você precise pensar em fazer um ato de fé, e quem sabe seja esse momento que Deus pode estar testando a sua fé para te trazer prosperidade na sua vida. A gente não sabe, ou trazer bênçãos também. E enquanto você pode estar fazendo essas doações, o Alexandre vai tocar para a gente mais uma canção. Aleluia. Louve conosco. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para
céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, meus queridos. Estamos juntos nesta noite, nesse encontro tão maravilhoso, com essa família abençoada, para adorarmos a Deus. É um privilégio. Eu estou com a minha internet, estou em Londrina, estou num hotel aqui, e a minha internet está um pouquinho instável. Então, peço ao pessoal me ajude aí, só sinalizando, para eu não ficar falando sozinho aqui. E eu queria fazer uma reflexão hoje sobre algo que Deus colocou no meu coração, ainda na tarde desse dia, sobre um tema bastante interessante. Como nós temos os queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, e também está sendo gravado e depois vai para o YouTube, eu tenho certeza que Deus tem algo a falar nos nossos corações através dessa rápida reflexão. O tema que eu traria para essa reflexão é: eu nunca esqueceria vocês. E eu queria, se fosse possível, que você abrisse a sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 49, e vamos ler alguns versículos. Você pode abrir a sua Bíblia, Isaías 49, versículo 14 e 15. É um texto conhecido, e nós vamos pensar um pouco a respeito desse texto. A Carol certamente vai colocar no chat. Se você não tiver como acompanhar, você pode pelo chat ali acompanhar o texto. Diz assim: mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Ou eu nunca esqueceria vocês. Este mês, a gente está vendo na mídia, né? A gente está vendo aí nos meios de comunicação, que é o mês chamado de Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo, né? É uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Ela foi iniciada em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e também foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, em razão de ter esse dia que já é essa comemoração, então, essas duas entidades, organizações, se juntaram para criar o Setembro Amarelo, com a ideia de chamar a atenção de todos, né, a respeito da prevenção ao suicídio. E Deus me colocou no coração uma palavra para trazer nesse sentido, relacionada ao Setembro Amarelo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar no coração daquele que vai assistir depois. E mesmo você que, de repente, saiba, conheça alguém que esteja passando por uma situação bastante complicada, você pode compartilhar o link posteriormente do YouTube, e essa pessoa pode assistir esse momento e ser também encontrada por Deus e ter sua vida transformada, impactada pela ação do Espírito Santo.
No Brasil, cerca de 13 mil pessoas, né, infelizmente, tiram sua vida todos os anos. Isso aí é um dado bastante atual. E é diante desse cenário, né, desse contexto, que eu queria trazer uma palavra de esperança, né, a todos nós. Afinal, todos nós temos os desafios que precisamos passar, né? Desafios emocionais, os desafios profissionais, a sociedade egoísta, né, que nós vivemos, o ter, né, muito... Claro, vamos louvar ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi um doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Só glória, Senhor. Obrigado, Alexandre. Maravilha, maravilha. Ainda bem que eu avisei, né? Mas agora vai dar certo. Eu tirei aqui do Wi-Fi do hotel e estou no celular aqui. Eu acredito que agora vai dar certo. E eu falava, então, a respeito dos desafios, né, que nós encontramos nesses dias e que nos fazem, muitas vezes, nos sentirmos sozinhos, né? E muitas pessoas, por N razões, que eu não vou entrar no detalhe, acabam tomando decisões mais drásticas a respeito da sua vida, e é por isso que nesse mês, né, se faz essa campanha tão abrangente. Quando olhamos para o texto que eu li, e vocês acompanharam, o profeta Isaías está falando do povo de Israel, né? Denunciando os pecados de sua nação, e em um tempo que os mesmos seriam cativos na Babilônia. E diante da opressão babilônica que o povo de Israel estava passando, e longe de suas terras, afinal eles estavam cativos na Babilônia, e as suas terras nem existiam mais, estavam arrasadas, o povo se volta a Deus, porém questionando o abandono e o esquecimento de Deus. E o que é interessante quando nós pensamos sobre esse texto e olhamos para essa palavra, para essa mensagem, né, dentro desse contexto. Muitas vezes, a situação que nós estamos, nos encontramos, as dificuldades, os desafios, como eu falei, nos fazem, em algum momento, se voltar para Deus. Mas não no sentido de eu realmente me humilhar diante de Deus e pedir de Deus uma direção, tentar entender o que está acontecendo.
mas para questionar Deus, no sentido de: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E muitas vezes, diante desse contexto, e o povo de Israel não era diferente, é que nós muitas vezes nos sentimos tão sozinhos que achamos que Deus não está mais conosco. E nesse momento, quando o povo de Israel, né, faz esse questionamento, eles são confrontados com algo extremamente profundo, que é o quê? O amor de uma mãe, né? E em muitos textos nós vemos essa comparação. E a pergunta é: será que uma mãe pode mesmo esquecer do seu filho? E aí, quando nós olhamos para alguns textos, mas eu vou olhar para dois aqui na Bíblia Sagrada, o primeiro em Gênesis 21:16 e o segundo em 1 Reis 3:26, eles trazem dois exemplos interessantes que mostram a força do amor materno, né? No primeiro, bastante conhecido e recentemente estava passando aí num dos canais, né? A tal da novela Gênesis, e tratou desse aspecto, aonde Agar, né, e Ismael são mandados embora por Abraão e Sara. Então, rapidamente, só para quem não lembra da história, né, Isaac, Deus promete a Abraão e Sara um filho, mas como está demorando, Abraão já está quase 100 anos, a Sara também, Sara faz ali né, uma proposta para Abraão, e a proposta é que ele se deite com a sua serva, né, e acelere o processo de ter um filho, com a sua serva Agar, e nasce Ismael. Só que depois, né, Deus, aquilo que ele promete, ele cumpre. Isaac nasceu de Sara. E quando Isaac nasce, Sara sente que Isaac está ameaçado por Ismael e pede para Abraão para mandá-los embora. E Agar sai, né, sem rumo, e no deserto se depara com a falta de água, se depara com as circunstâncias, e ela, num ato de desespero, fala: não suporto ver o meu filho morrer. Inclusive, coloca ele debaixo de uma sombra, e de longe ela sai, e quando ela é amparada por um anjo do Senhor. E no segundo exemplo, nós vemos ali Salomão, né, um dos homens mais sábios registrados na Bíblia, rei de Israel, e ele julga uma causa difícil, né? Então, duas mães se apresentam ao rei, e elas falam que moram na mesma casa e que uma teve um filho, semanas depois a outra também teve, e que as duas estão numa noite lá dormindo, e uma delas rola em cima da criança e acaba matando essa criança. E ela, percebendo o que está acontecendo, ela vai até a cama da outra mãe e troca as crianças, coloca a criança morta junto com a outra mãe e traz a criança viva para com ela. A outra mãe percebe, durante a noite, vai amamentar e vê que a criança está morta. Só que quando amanhece o dia, ela percebe e fala: olha, essa criança não é a minha, né? Esse aqui é o seu filho que morreu. O meu é o que está vivo, que está com você. E essa causa vai até o rei Salomão. E diante desse contexto, né, o rei fala o seguinte: traz a espada, que eu vou partir a criança ao meio, viva, e dou um pedaço para cada mãe. E quando o rei fala sobre essa decisão, profere essa decisão, a mãe verdadeira, né, em desespero, fala: rei, não faça isso. Faz o seguinte, então, dê a criança para outra mãe. Eu prefiro que ela fique com a criança viva do que a metade morta. O rei percebe: essa é a verdadeira mãe, né? Então, nós sabemos o que uma mãe é capaz de fazer pelo seu filho. E em muitas passagens bíblicas, né, Deus se compara a uma mãe. Se compara a esse amor, a esse cuidado de uma mãe, né? Então, é muito interessante a gente olhar para esse contexto, desse texto que nós lemos, porque esses exemplos que eu dei mostram que uma mãe faz qualquer coisa pelo seu filho.
né? Qualquer coisa. Só que o que chama a atenção aqui, né, que o profeta Isaías profere nesse texto que nós lemos, é que será que uma mãe, faz uma pergunta, né? Será que uma mãe pode esquecer seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Então é muito difícil que uma mãe faça isso, né? E eu dei 2 exemplos, teriam outros. Uma mãe esquecer da sua criança. Ah, tem sim mães com problemas psíquicos, né? Eu estou falando pessoas naturais, pessoas normais. Mas mesmo que isso acontecesse, né, a palavra de Deus diz que ele não se esqueceria. E o texto que nós estamos refletindo e fazendo um link com o Setembro Amarelo e trazendo para o nosso dia a dia, eu queria ressaltar um pouco, porque Salmos, de número 131, verso 2, diz que assim como a criança desmamada fica quieta nos braços de uma mãe, assim eu estou satisfeito, tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Assim como uma criança desmamada fica quieta nos braços de uma mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. É o salmista falando da confiança em Deus. Então, assim como uma criança fica quieta depois que ela mama ali, confortável, em paz nos braços da mãe, assim somos nós nos braços de Deus. E quando nós lidamos com situações complicadas, ou quando temos que enfrentar tentações fortes, que são difíceis de resistir, ou ainda quando a vida, né, se torna dura e temos que enfrentar desemprego, enfermidade, perseguição, distúrbios, ansiedades, e seja lá o que for, né, que nos traz aflição, muitas vezes o sentimento que temos é o que? De derrota. As nossas pernas ficam trêmulas, ficamos sem ação, e nós tornamos presas fáceis para o inimigo. E é por isso que nós vemos que muitas pessoas acabam tomando decisões drásticas para a sua própria vida. Agora, em momentos assim, que nós, na grande maioria das vezes, nos sentimos o quê? Derrotados, sentimos frustrados, nos sentimos diante de uma circunstância que não tem solução. Porém, é nessas circunstâncias que nós devemos lembrar que nunca estamos sozinhos, pois o Senhor sempre está nos cercando, está nos observando e acompanhando. E como é bom saber que Deus nos dá força para que possamos permanecer firmes e corajosos quando as coisas ficam ruins. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Muitos passando por uma série de situações que fez com que mudasse várias rotinas. Só que o que eu preciso chamar a atenção é que nós temos uma ajuda incrível, que é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, olha só, verso 27, e Deus que vê, está olhando, o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede como? De acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos acreditar, nós precisamos buscar o Espírito Santo, que é quem nos ajuda, quem intercede por nós nesses momentos de fraqueza. Ah, eu não tenho ninguém. Ah, meu pai me desamparou. Ah, meu líder não fala mais comigo. Ah, meus amigos não estão próximos de mim. Justo o momento que eu mais precisava. Acredite, entenda, você não está sozinho. Você não está sozinha, porque o Espírito Santo, ele está aí ao seu lado para te ajudar nesse momento de fraqueza. Nós ouvimos muita coisa, né?
E como a mídia trata muito, estamos na metade do mês, então a gente vê muita coisa a respeito, né, do suicídio, a respeito das dificuldades das pessoas. E o inimigo, ele se aproveita desse momento de fragilidade para escravizar, né, você, para escravizar exatamente nesse momento que você está passando por dificuldade. E o inimigo é astuto, porque ele usa também uma outra forma de fazer com que você fique mais para baixo ainda, que é te acusando. Quer dizer, você está num momento difícil, e ainda está lá Satanás para te acusar. Aliás, é o papel dele, né? E ele sabe muito bem como fazer isso. A minha palavra para você nesta noite é que há esperança. Existe esperança para você. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, 12 e 13, fala assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, é o Senhor que está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então, enquanto o inimigo está te acusando, o inimigo está aproveitando a tua fragilidade, Deus está te falando: eu conheço os planos que tenho para vocês. E os planos que ele tem para cada um de nós são planos de prosperidade, não é de desgraça. É um futuro cheio de esperança. E isso não é o Anderson que está falando. Isso, como diz o versículo 11, aliás, final dele, sou eu, o Senhor, quem está falando. Ah, mas tem uns segredinhos. Sim, tem a nossa parte. Então vocês vão me chamar e orar a mim. E o que eu farei? Eu responderei. Então eu preciso chamar, eu preciso orar. Mesmo nesse momento de fraqueza. Né? A gente lamuria, a gente, né, reclama, fala tantas coisas para tantas pessoas. E muitas vezes esquecemos de, diante de Deus, colocar a nossa ansiedade, a nossa preocupação. E o versículo 3, ele fala: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. E aqui tem uma lição: nós precisamos sim se colocar diante de Deus, mas com um coração sincero, com uma alma derramada diante dele. E Hebreus capítulo 3, do versículo 17 ao 19, diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça. O que é a corça? Né? Ela é da família dos cervídeos, né? Uma espécie de cervo. E me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Então, ainda que tudo ao nosso lado desmorone, ainda que a gente não consiga ver um horizonte, né? Quem teve a oportunidade de voar, em algum momento, você já passou por isso, né? O avião está dentro de nuvens dispersas, grandiosas, e você não enxerga nada, né? Pega uma turbulência e você não vê nada. E você não sabe para onde está indo, olha para cima, não enxerga nada, olha para baixo, não vê nada, olha para os lados, não vê nada. E muitas vezes a nossa vida está dessa forma. Mas, de repente, a aeronave transpassa esse momento e um dia cinzento, principalmente em Curitiba, né, que isso é habitual, você sai de um dia cinzento, passa por nuvens turbulentas e, de repente, encontra um céu lindo, com um sol maravilhoso. E é isso que Deus nos traz nesta noite a refletir. Há esperança. Esse momento vai passar. Salmo de número 73, verso 25, diz que no céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, o que mais poderia querer na terra? Então, se nós temos Deus ao nosso lado,
O que nós poderíamos estar esperando de alguém aqui como nós? Muitas vezes nós falhamos porque esperamos das pessoas, mas eu te convido a olhar para cima, te convido a olhar da onde vem o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E eu queria te convidar nessa noite a se conscientizar. Não dê espaço para o inimigo. Fuja da aparência do mal. Tem um versículo lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele orienta o próprio Timóteo a fugir das paixões, né? Ali falando principalmente dos jovens que acabam enfrentando circunstâncias bastante provocativas. E ele fala: fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pede ajuda ao Senhor. Então procurem se desviar daquilo que te tira da presença de Deus. Deixe Jesus preencher o seu coração. Abra-o. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz que Jesus está ali à porta, batendo. Se alguém ouvir e abrir, e aqui são verbos de ação, quer dizer, a gente precisa fazer. Ele não vai entrar, não vai invadir o nosso coração. A gente precisa ouvir que ele está ali batendo, querendo entrar. Precisamos ouvir, depois abrir o nosso coração. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Você não está só. Cristo é a solução. E ele está olhando para você e dizendo: eu nunca esqueceria de você. Pode todo mundo se esquecer de você, mas eu jamais esqueceria de você. Feche seus olhos. Paizinho, o Senhor nos deu essa palavra de esperança nesta noite. Eu não sei o que aqueles nossos irmãos e irmãs que estão conosco assistindo estão passando. Aqueles que irão assistir através do YouTube estão passando ou estarão passando. Mas fato é que o Senhor nos deu uma palavra de esperança, de conforto, mostrando que há solução, há saída, há esperança. Pai, entra neste lar, nesta casa, nesta família, supre as necessidades, as dificuldades. Estende as tuas mãos sobre os teus filhos, sobre estas pessoas, que eles possam vencer os desafios que estão passando, em nome de Jesus.